início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe e sou grato também porque estou trabalhando. Porque o nosso trabalho possibilita que a pessoa muda o jeito da vida dela. E para a pessoa mudar, não é mudando de ambiente, é ela arrumando um tempo para ela. Quando a pessoa começa a fazer isso, ela começa também a colocar um colorido na sua vida. Porque ela vai vendo assim que os tipos de pensamentos normalmente são sem cores. E quando a pessoa começa a perceber, ela começa a vivificar as cores. Então, naturalmente, vai tendo um costume melhor, vai tendo um colorido na sua vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Peregrina uma Alma. Peregrina uma alma é muito importante assim, porque todos nós é que vamos colher isso que está sendo falado agora. Como nós sabemos, nós construímos fios com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com os nossos atos. E também constroem fios para nós virmos para a matéria grosseira. Junto com esses fios que foram construídos para que o nosso corpo astral ficasse uma ponte para a nossa alma habitar o nosso corpo de matéria grosseira. Junto com isso, o Criador também possibilita para todos os seres humanos uma força, uma vibração diferente, possibilitando assim que o espírito humano tenha sempre dentro dele a saudade de onde ele está vindo, da pátria da luz. Com isso nós vamos movimentando. Mas agora nós vamos falar de quando vence o nosso tempo na matéria grosseira e que nós temos que caminharmos para a matéria fina, que nós vamos ter que colher aquilo que nós fizemos. E é muito importante a pessoa lembrar assim, não tem uma maneira da pessoa no último instante fazer o resgate. Conhecemos pessoas assim, que falam assim, que tem 60 anos ou que tem 20 anos e que tem tempo pela frente. Se nós estivéssemos no caminho correto de nosso retorno para a pátria do Espírito, nós veríamos assim que toda hora nós estaríamos arrumando o nosso caminho. Isso fica bem fácil assim de quem mora em casa térrea, quem tem uma propriedade que ela tem ali um espaço de terra, ela vê assim que toda hora ela tem que arrumar. Tem que arrumar uma estrada, tem que arrumar um caminho, tem que arrumar uma vegetação, porque a vegetação cresceu muito, agora tem que mudar ela, tem que fazer podas. E quem mora em prédios também sabe assim que dentro da moradia, muitas vezes fica muito tempo sem fazer uma mudança, sem fazer uma reforma, porque já estão todas as coisas ali delimitadas. Mas naquele prédio está sempre fazendo uma revisão. Pode observar assim. Tem o reparo do elevador, tem a manutenção de determinadas coisas que nós vamos vendo que existe ali as placas com as observações daquilo que está sendo feito. Na nossa vida interna, que nós temos que caminharmos depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira, que nós vamos para o plano astral, que é a matéria mediana da matéria grosseira, que nós vamos ter que colher. Então, aqueles fios que nós construímos, isso fica bem fácil assim, no caminho da inveja, da cobiça, da maldade. Nesses caminhos, a pessoa que sempre plantou desta maneira a cobiça, a inveja, a maldade, ela terá que caminhar por aqueles fios. À medida em que a pessoa largou o corpo de matéria grosseira, ela vai vivificando aqueles fios com quem ela tem que fazer o resgate naquela localidade. E ela vai vendo do ângulo dela, e ela vai vendo os que já se encontravam quando ela chegou, e vai vendo também aqueles que estão chegando depois dela. E cada um vai vendo aqueles atos da forma dele, porque nós, como indivíduos, como espírito, nós temos a individualidade, nós vamos vendo tudo de maneira diferente do que a outra pessoa. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Nesse ambiente de cobiça, de inveja, de maldade, a pessoa vai vivenciar
aquilo que ela fez, e muitas vezes mais acentuado. Essa é uma condição bem séria, assim, que todos nós que tem costumes assim, vai ter que passar por essa situação. E aquilo que a pessoa planta, ela terá que colher. Redimir-se enquanto se encontra na matéria grosseira não é mais ou menos. Porque quando a pessoa bate a mão no peito e fala: Senhor, Senhor, me auxilia, Senhor, por favor, eu me encontro aqui nessa situação e agora eu tenho vontade de melhorar, somente com uma vontade sincera. E a pessoa sabe assim que muitas vezes ela não pode fazer um pedido, porque dentro dela não tem essa sinceridade. Quando larga o corpo de matéria grosseira, essa alma vai ter que colher aquilo que ela fez. E nós sabemos assim que vai ter que colher muitas vezes numa forma mais acentuada do que foi feito, porque todas as coisas na criação aumentam. Se a gente pega, por exemplo, uma fruta, a gente vê ali que naquela fruta tem várias sementes. E uma semente é suficiente para formar uma árvore igual àquela que possibilitou aquela fruta. Se tem várias sementes, então na criação todas as coisas multiplicam. O cuidado que uma pessoa tem que ter é com ela mesma. Uma referência assim de que cada pessoa vai colher aquilo que ela plantou e nós vamos ver todos aqueles atos e vamos sentir e vamos ter que vivenciar da própria maneira que a própria pessoa tem. Isso porque cada um tem uma maneira de ser. A gente observa assim, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem uma maneira. Então a gente vai confirmando assim no nosso dia a dia que o ângulo de visão de cada um sempre é diferente. E é muito interessante porque no período de formação é muito comum assim, um querer que o outro veja aquilo que ele está vendo. Uma pessoa está mostrando e aquele que está querendo ver aquilo que está sendo visto, muitas vezes o que está mostrando sai do lugar e manda a pessoa ficar no lugar que ela se encontra, porque daquele ângulo é possível então que aquilo seja visto. E acontece assim muitas experiências interessantes. Vamos formando o conceito e esses conceitos nós vamos caminhando pela vida e nós não vamos fazendo uma reflexão, como ensina o terceiro mandamento, de ir verificando se os 6 dias anteriores que nós caminhamos estão de acordo. E a maneira que nós temos que ir caminhando, arrumando os 6 dias anteriores e ir vendo o procedimento que precisamos de continuar tendo para os 6 dias seguintes. Nós vamos formando o conceito. E esse conceito nós vamos vendo assim que o globo ocular, normalmente assim, dificilmente apresenta 100% igual o globo ocular, porque nós sempre utilizamos mais uma parte do corpo do que a outra. Fica bem fácil assim de ir observando que um globo ocular é diferente do outro, mas cada pessoa também tem o seu globo ocular diferente. Aquilo que está sendo visto, cada um vai ver diferente. Colher aquilo que foi plantado numa época anterior, a pessoa vai ter que colher conforme ela vê, conforme ela cultivou. Quando um adulto brinca com uma criança e a criança não gosta daquela brincadeira, o adulto fala para aquela criança que tá bom, que não vai brincar mais daquela maneira. Mas aquela criança vê assim que ela não gostou, mas normalmente ela faz com um outro menor do que ela a mesma brincadeira. Temos que lembrarmos assim que nós temos facilidade de ter brincadeiras que diminuem a outra pessoa. Caminharmos na vida de uma maneira que nós vamos tendo uma condição de sempre considerar o nosso semelhante. Lembrando assim que não está relacionado à consideração com ter que conviver, porque independente de qualquer coisa, mesmo um filho que tem uma parte nossa, que nós colaboramos na formação daquele filho,
que nós colaboramos com os genes para que aquele filho fosse formado, e ele pode apresentar jeito semelhante ao nosso, mas ele tem a sua individualidade. Considerar quer dizer assim que nós temos que prezar, nós temos que valorizar, mas nós temos que lembrarmos assim que na nossa vida só dá certo um relacionamento quando existe uma consideração e um distanciamento, porque a familiaridade traz a degradação. Evoluir é um processo assim que é diário, que a pessoa tem que ir vendo como ela se encontra, de todas as maneiras, e a maneira que ela tem para resgatar os fios que já foram construídos. Nos falta a tradição de sermos cuidadosos conosco. Então a tradição sempre vem assim que tem tempo depois. E nós sabemos assim que não tem tempo depois. Se a pessoa quer edificar uma casa, a base da casa, o alicerce, tem que ser feito antes e tem que ser muito qualificado porque é a base da sustentação. Então na nossa formação nós tínhamos que lembrarmos assim, que não podemos ter um descuido conosco, não podemos ter uma familiaridade e não podemos permitir que exista uma familiaridade. Essa coisa de ter uma consideração é muito importante, mas sempre no grau da pessoa. Sabemos assim que nos foi possibilitado que nós desenvolvêssemos a percepção e que nós refletíssemos sobre aquilo que nós ouvimos e sobre aquilo que nós pretendemos nos tornarmos, falarmos, comportarmos, nos tornarmos profissionais. À medida em que a pessoa vai fazendo um trabalho assim, e essa qualificação não é para as outras pessoas. A qualificação sempre é para a gente. Porque se eu sou cuidadoso, se eu tenho mais pessoas comigo, eu continuo sendo cuidadoso. Se eu não tenho, eu sou cuidadoso. Eu continuo sendo comigo. Isso fica fácil assim de observar no caso da alimentação. Os animais, a gente observa assim que eles, principalmente os animais domésticos, o cachorro, por exemplo, não se mexe com ele quando ele está alimentando. Ele tem um tempo para ele, para aquele alimento. E ele desenvolve esta segurança e aqueles que convivem com aquele animal respeita. Nós somos mais evoluídos, então nós tínhamos que ter uma consideração conosco, na nossa nobreza, na nossa maneira de ser, na maneira de nos alimentarmos. Não precisamos de ter pessoas nas nossas proximidades para sermos assim. Ser assim é conosco mesmo. E a gente vai observando assim que através do tempo, aquele que é cuidadoso, ele sempre vai apresentar cuidadoso, zeloso, nobre, polido, coerente. E aquele que descuida um pouco, na sequência dos anos, vamos confirmando assim que ele descuidou muito mais. Porque nós sabemos que uma reta é 2 pontos. Mas se vai mudando um pouco na origem desta reta, lá na frente ela dá uma curva. A curva, para entrar numa oitava acima, a pessoa tem que estar muito presente com ele, de ir percebendo. Mas como normalmente na nossa formação, através dos milênios, nós vamos deixando, nós vamos aceitando, nós vamos nos acomodando, então essa curva vai descendo, vai entrando numa espiral descendente. É assim é que a pessoa muda o grau dela. É assim que ela vai deixando o desleixo fazer parte da sua vida, o descuido e o distanciamento da luz. Porque vai tendo essa espiral descendente. Então entrar numa espiral ascendente é um esforço. E a pessoa tem que estar ligada com o livro Na Luz da Verdade. Isso é bem simples assim, porque observando o nosso tempo dentro de nós, vamos confirmando assim que ele é numa espiral. Porque eu posso ir lá atrás, quando me encontrava no período de formação, no período da juventude, no período de maduro, e assim também eu vou fazendo a programação para o período seguinte da minha existência.
condição, da minha sobrevivência, da maneira que eu quero ter, a maneira da minha vida, do alimento que eu preciso para minha constituição manter-se sadia. Vamos confirmando assim que esse tempo dentro de nós é nessa espiral, mas nos nossos conceitos, na nossa maneira, também é numa espiral. Manter-se num grau ascendente fica bem fácil assim de vermos um jovem que tem vontade de sair da condição de pré-universitário. Então aquele jovem, ele dedica todo o seu tempo, a sua dedicação, para poder armazenar aquelas informações que ele vai precisar numa sequência para o seu futuro, para mudar o grau do conhecimento que ele tem no momento, ingressando assim em um outro tipo de conhecimento. Mas tudo isso tem uma importância, porque o que está sendo falado assim é de uma maneira que a pessoa possa compreender que ela, na sua vida interna, ela é que vai dando a coloração, é ela que vai mudando o grau, o jeito dela para ela mesma. Muitas vezes a pessoa acha assim que sempre ela vai ter pessoas que vão ficar nas suas proximidades na velhice. É muito importante observar assim a vida de conhecidos, a vida de tios, a vida de conhecido dos pais. Durante um tempo, essas pessoas tiveram um tempo disponível, que tiveram pessoas nas suas proximidades, ou ela ia até aquelas pessoas com quem ela relacionava. Mas numa fase seguinte, também o corpo físico apresenta um enfraquecimento e a pessoa não apresenta aquela segurança para ir naquelas localidades que ela anteriormente ia, na casa dos conhecidos ou em outros locais. Também agora esses conhecidos não têm tempo, não têm a condição de ir até esta pessoa. Mas normalmente as pessoas se descuidam e acham assim que outros agora podem auxiliá-los. Normalmente desenvolvem costumes que entorpecem e a pessoa perde a lucidez e ela perde também a percepção. Mas isso é muito ruim para quem desenvolve esses costumes. A única coisa que nós temos na nossa vida é a lucidez. Com a lucidez, nós podemos ir alinhando, entrando na espiral, voltando lá atrás e fazendo os resgates, vendo a maneira que nós precisamos de continuar tendo para nosso futuro ser melhor. Mas perdeu a lucidez, perdeu a noção do tempo e do espaço e perdeu a oportunidade de fazer os resgates. Quando fala-se da condenação eterna, é isso. Uma pessoa que não apresenta lucidez, que não apresenta uma sabedoria e que não fez nada durante a sua existência achando que teria tempo pela frente. Não tem como auxiliar uma pessoa assim. A nossa vida, ela é pautada por aquilo que nós pensamos, fazemos e sentimos. É a maneira que nós vamos construindo os nossos fios, que esses fios a pessoa terá que colhê-los, que ir naquele local que ela plantou, aquele comportamento, aquele jeito de viver. Se ela perde a lucidez, ela perde também o tempo que é destinado a ela. Porque na criação todas as coisas têm um tempo. A gente observando assim, vamos confirmando assim que os astros também têm um tempo. E que tem a manifestação dos astros que já entraram num procedimento de degeneração, de decomposição, de desintegração. O espírito humano é da mesma maneira. Ele teve um tempo para a sua caminhada na criação. E é bem importante assim, porque muitas pessoas acham que ainda tem um longo tempo pela frente. E esse longo tempo, se nós observarmos assim, é uma ficção que cada um colocou dentro dele, achando assim que ele sempre terá a oportunidade. Nossa maneira, a nossa conduta, acha assim que o Criador sempre vai nos possibilitar uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, devido a essa acomodação, a pessoa pode achar que ela vai sempre ter uma oportunidade.
Sabemos assim que as oportunidades o Criador já nos possibilitou. Só de nós nos encontrarmos na matéria grosseira, de ter tido todas as coisas que nós precisávamos para o nosso desenvolvimento, e é muito importante a pessoa lembrar assim, que as oportunidades é a própria pessoa que faz. Então, independente do trabalho da pessoa, ela está tendo a oportunidade, e essa oportunidade é sempre de fazer aquilo bem feito. E a gente vai observando assim que uma ascensão financeira está relacionado também com o conhecimento e a dedicação. Se uma pessoa tem vontade de ter uma ascensão financeira, ela tem que ter o conhecimento e ela tem que ter a dedicação. Não tem essa expressão que fala assim que tudo vai dar certo. Se uma pessoa vai de uma localidade para outra, só vai dar certo quando ela chegou naquela localidade que estava programando. E se ela vai voltar, só vai dar certo quando ela chegar naquela localidade em que ela teve o início. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim: tudo pode dar certo se a pessoa se encontra qualificada. Não tem uma maneira de mais ou menos na vida interna da pessoa. É uma coisa que marca a nossa vida, é de como nós somos. E nós temos que lembrarmos assim que os conceitos que nós recebemos, todos eles estão errados, porque se tivesse algum conceito certo, então em algum lugar aquelas pessoas estariam sadias, sábias e felizes, coerentes e sempre valorizando os ensinos do Criador, porque não tem uma finalidade. Se a pessoa não conhecer os ensinos, não tem nenhuma significação à vida de uma pessoa. Então, o que vai dar uma significação à vida é quando ela trabalha possibilitando que o seu espírito tenha as informações que possibilita retornar para o paraíso. Se a vida da pessoa pode ter sido pautada com muitas responsabilidades, isso não tem nenhuma significação para o espírito da pessoa. E a gente vai observando assim, cada pessoa se encontra num grau de desenvolvimento. Devido a isso, os ensinos que o Criador instituiu na criação atendem a todas as compreensões, justamente porque a pessoa é que tem que fazer o movimento para ela mesma. Isso fica bem fácil assim de ir observando que as referências que nós temos é bem diferente assim da referência de outra pessoa, mas a forma, a cor é a mesma quando se faz uma observação ou quando transforma aquela cor que está sendo falada. Aquele que está ouvindo tem que compreender a cor que foi falada, tem que ser de acordo com aquilo que está sendo mostrado. A mesma coisa acontece com a forma. A forma em si ela é fixa. Na nossa vida interna é que é móvel. Quando nós transmitimos as coisas, ela então toma uma forma fixa. Mas a forma na criação, ela é móvel, ela é variada. A mesma coisa acontece dentro de nós. Dentro de nós também as coisas são móveis, flexíveis. Os conceitos externos é que são definidos, que são fixos, porque quando são verbalizados ou quando são transmitidos, aquele que está ouvindo tem que compreender aquilo que está sendo transmitido. Na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que melhorar-se para ela evoluir, para ter uma compreensão melhor. Isso fica bem fácil assim de observar as palavras. As palavras são fixas, mas aquilo que está sendo falado tem uma mobilidade. Se eu faço uma referência de uma propriedade que tem plantações nessa propriedade, fica bem fácil assim de observar que aquilo que está sendo falado é como se fosse uma fotografia. Mas quando a pessoa vai naquela localidade, tantos dias depois, ela vê assim que aquela foto não condiz com aquilo que está sendo visto. Teve uma transformação. E a transformação é bem simples, porque no caso assim desta propriedade, o mato cresceu. Na nossa vida diária, nós temos que ir lembrando
que fora é somente os nossos conceitos que é fixo, mas dentro tem os movimentos. Ter aquela mobilidade e lembrar assim que quando uma pessoa aceita um conceito de outro, ela não trabalhou. Aquele que desenvolveu o conceito, aquele que ficou qualificado. Quando uma pessoa faz uma função, aquele que faz a função é que ficou qualificado. Não dá certo se ele está fazendo a função que era de responsabilidade de outra pessoa. Temos que lembrarmos que nós temos que ter uma mobilidade dentro de nós e que todas as coisas que passam pelo nosso raciocínio são fixas. E quando nós transmitimos aquela informação, normalmente aquele quadro é fixo. Mas quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, temos que desenvolver uma maneira de ver aquilo que está sendo narrado, e aquilo que está sendo narrado não é uma coisa fixa. É um quadro que apresenta uma vida que nos possibilita assimilar aquelas informações. O conceito é dessa maneira. A pessoa tem que ter dentro dela uma mobilidade. A maneira de ouvir um som é pessoal, mas quando eu transmito esse som, tem que ser de acordo, que aproxima o som daquilo que eu quero transmitir. O som que vai ser transmitido, aquele que vai ouvir, terá que entender que aquele som apresenta essa veracidade. Mas como eu ouço e como eu transmito e eu ouço com a minha maneira de ser. A mesma coisa, aquele outro que faz esse trabalho, ele vai transmitir e vai ouvir da maneira dele. Nós, na nossa vida, nós sempre temos um mundo diferente. O mundo que eu vejo é muito diferente do mundo que o meu semelhante vê, mesmo aquele que se encontra nas minhas proximidades, porque o ângulo de visão dele é diferente, o conceito que ele tem é diferente. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando no caso de moradias. Mesmo apresentando a parte externa da moradia igual a outra, mas a parte interna é sempre diferente de uma moradia da outra moradia. Essa mobilidade a pessoa tem que ter, e ela tem que lembrar assim que toda época da sua vida o procedimento que ela precisa de ter é aproximar-se dos ensinos. E tem que fazer uma diferença muito grande, porque normalmente as pessoas utilizam dos ensinos somente naquela hora. Mas ela tem que lembrar assim, que naquele momento em que ela estudou o livro Na Luz da Verdade, ela elevou-se. Tem que trazer esta elevação para a vida diária dela, de maneiras que há uma transformação na sua vida de matéria grosseira. Para ter uma transformação, tem que ter uma elevação. E esse trabalho é a vida toda, porque nós sabemos assim que vai apresentando instantes de lucidez. Temos que aumentar esses instantes, e cada instante apresenta-se como um flash. No instante seguinte, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de começar a construir um quadro daquelas informações. E esses quadros têm que ser verdadeiros, porque vai fazer parte da sua constituição. E a mudança interna tem que ser com uma dedicação, e é através dos anos de dedicação. Uma criança na sala de aula que frequenta o nível escolar, aquela criança, para mudar um grau do ensino escolar, teve que dedicar o ano inteiro frequentando aquele ambiente. Naquele ambiente ela recebe supervisão, orientação, determinação. Na moradia ela continua recebendo as orientações, os posicionamentos, as instruções, e depois de um ano que muda o grau em que ela se encontra. Estuda o livro Na Luz da Verdade.